Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelo Corpo de Bombeiros em Itaúna e região. O que será que a população tem feito e que tem atrapalhado o bom andamento da corporação? Bom, quem responde essa e outras perguntas para a gente é a cabo Luciana Ferreira, que vem aqui ao nosso programa explicar o que tem acontecido na cidade e que tem causado bastante transtornos aí na prestação de serviços, uma prestação, diga-se de passagem, que tem que ser muito respeitada. Bom, cabo Luciana, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje, infelizmente, para falar de algumas coisas que estão atrapalhando o bom andamento da corporação de vocês, né? Isso. Henrique, primeiramente, boa noite pessoal de casa e agradecer, né, também pela oportunidade, por esse espaço, né, de estar cedendo para a nossa corporação, para a gente estar falando sobre o andamento do nosso trabalho e, às vezes, alguns impasses que podem prejudicar, né? Bom, Luciana, a gente vai começar o nosso programa primeiro querendo saber quais são os serviços, né? Muita gente pode ter essa dúvida. Afinal, o que os bombeiros hoje fazem em Itaúna? Às vezes o pessoal costuma até brincar, né? Ah, vocês tiram gato de árvore, tiramos. A gente trabalha com 3, vamos dizer assim, classes de atendimento, que seria o resgate, socorro e salvamento. Os resgates são aquelas mais destinadas ao atendimento clínico, ao resgate de uma vítima de acidente de trânsito que não está encarcerada. Os socorros são aquelas envolvendo incêndio de vegetação, incêndio em residência, incêndio em indústrias. E os salvamentos são os salvamentos mais ligados a fenômenos naturais, igual nos casos de inundação, né? Desmoronamento, afogamento, salvamento de animal em risco, né? No caso, gato em árvore. Então, são as 3 categorias que nós costumamos atender. E hoje aqui na cidade, vocês têm tido, qual demanda tem sido maior para vocês? Então, o principal, né, o carro-chefe nosso aqui na cidade é o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que são esses casos clínicos da pessoa que passa mal em casa, tem uma síncope, são as ocorrências mais atendidas. Mas também tem crescido muito aqui na cidade os acidentes de trânsito, né? Questão de mobilidade urbana, a cidade cresceu muito, é uma frota de veículos muito grande. Teve um levantamento recente que Itaúna tem uma frota de 70 mil veículos, né, para uma população de menos de 100 mil habitantes. Então, é uma frota muito grande e isso também ocasionou o aumento desse tipo de ocorrência. Agora, cabo Luciano, qual que é o balanço que vocês fazem? Claro que agora a gente já está no mês de maio, em relação também a quase metade de 2024, mas em 2023 vocês também tiveram muitos trabalhos, né? Inclusive, vocês participaram do nosso programa no ano passado para falar sobre acidentes de trânsito. Então, qual que é o balanço geral que vocês fazem em relação ao ano de 2023? Então, no ano de 2023, nós tivemos bastante atendimento de ocorrências de trânsito, né? Principalmente com relação às motociclistas, que talvez seja, assim, de acidentes de trânsito, seja o público maior que a gente atende. Então, junto com a PH, né, o atendimento pré-hospitalar, as ocorrências de acidente de trânsito são as campeãs, assim, do nosso atendimento. Agora, a gente tem percebido também que ao acionar o Corpo de Bombeiros, muitas pessoas reclamam, mas eu estava com uma urgência em casa, eu precisei ligar para o SAMU e não consegui falar com os bombeiros porque a linha estava ocupada ou então estava fora de área. Afinal, o que tem acontecido com a linha telefônica aqui de Itaúna? Então, um problema que tem acontecido, que é um problema, assim, nacional e que está chegando na nossa região, que foi o que ocasionou esses problemas da nossa linha telefônica e que trouxe esses transtornos, foi o furto de cabos, né? O furto de cabo de energia, de telefonia. Então, isso acabou por várias vezes, a gente tinha esse problema, assim que detectado, entrava em contato com a operadora, eles faziam, né, a reposição dos cabos, aí poucos dias depois vinha o furto de novo. Então, com isso, nós tivemos que tomar medidas, né, de retirar a linha móvel e transformar, vamos colocar assim, como se fosse uma linha de celular, só que ela é vinculada a 193. Então, a pessoa, quando ela vai ligar no telefone 193, já não vai ser mais um telefone fixo que vai estar recebendo essa chamada. É um número disponibilizado para esse 193, esse tridígito. Vale ressaltar que essa medida foi tomada uma vez que vocês não podem ficar com esse telefone, como diz, fora de área, porque afinal ele salva vidas, né? Sim, sim. A entrada principal, né, do Corpo de Bombeiros é através do 193. Então, se esses problemas com relação à linha de telefone
ficam acontecendo, né, diversas e diversas vezes, a população vai sofrer com isso, né? Então, até mesmo as pessoas que estão ocasionando esse furto dos cabos, pode ser uma pessoa, um familiar dele, né, um conhecido que vai precisar do atendimento e não vai ter esse atendimento porque não vai conseguir o contato conosco. Agora, a gente tem percebido também, Cabo, em relação aos trotes, né? Antigamente o bombeiro fazia até campanhas na mídia, na televisão, no rádio, na internet, em relação ao excesso de trotes ou então de ligações desnecessárias que vocês recebiam. Vocês continuam recebendo isso ou o pessoal, como diz, deu uma maneirada e agora está entendendo a gravidade desse ato criminoso? Eu acredito que as pessoas realmente entenderam, né, a importância do nosso trabalho, mas o trote ainda existe. Assim, não tanto quanto existia alguns anos atrás, né, mas ainda, vez ou outra, acontece. E o mais interessante, né, é que às vezes nem sempre é o trote causado por criança. A gente costuma pensar que são as crianças, mas a gente às vezes costuma receber sim trote de pessoa adulta, pessoa que tem consciência dos seus atos. E geralmente são trotes envolvendo o quê? É uma ocorrência falsa ou então ali naquela ligação finge que está acontecendo algum tipo de emergência e no final solta alguma gargalhada e tal? Como que é esses trotes? Como que eles são feitos? Porque na verdade não são vocês que recebem essas ligações, é a central de atendimento que faz essa regulação, né? Algumas ligações, como a gente está em transição, algumas ligações entram, né, para a central e algumas ligações entram diretamente para a gente aqui no pelotão. Então, assim, alguns casos, realmente a pessoa simula a necessidade de atendimento de uma ocorrência. Tem casos até que a viatura ela é empenhada, os militares são empenhados e quando chegam no local, vem que foi um trote. Mas na maioria das vezes a pessoa começa a falar que tem uma emergência e depois já começa a rir. E às vezes liga diversas vezes falando coisas desconexas. Ou seja, está com tempo, né, para fazer isso. Bom, aí vale ressaltar que quando faz uma atitude dessa, Cabo, está ali perdendo tempo, mas sobretudo o investimento do Estado também em socorrer as pessoas que realmente precisam. Por exemplo, uma viatura, como você disse, empenhada, pode às vezes estar longe e isso demorar ainda mais a acessar uma pessoa que realmente esteja precisando, por exemplo, numa zona rural, por exemplo, Córrego do Soldado aqui e tal, para poder ser socorrida, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a viatura está na rua, então para a gente ela está indo, se deslocando para atender uma ocorrência, se entra um outro chamado, como a gente ainda não sabe que é um trote, se não for um chamado de maior gravidade do que o que foi passado para a gente, a viatura vai dar prioridade para a ocorrência de maior gravidade. E outra coisa também, né, é que quando a pessoa está ligando, o tempo que ela está ali passando essas informações falsas, pode haver uma outra pessoa que realmente está necessitando, que tenta o contato, mas a linha está ocupada. Então é uma questão que as pessoas têm que se conscientizar mesmo, porque enquanto ela está fazendo essa brincadeira, pode estar colocando outras pessoas em risco real. Agora, outra questão também que acontece, esses dias atrás conversando com o pessoal do SAMU, eles até me falaram dessa demanda, e como a central de regulação de vocês é praticamente o mesmo, né, que é lá em Divinópolis, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, que é o seguinte, achar que a ambulância, tanto do SAMU, inclusive eles usam até uma nomenclatura, né, o SAMUber, eles usam essa nomenclatura porque as pessoas entram em contato às vezes para pedir uma carona para ir até uma UPA, ir até uma consulta médica e na verdade não é esse critério que tem que ser utilizado, vocês estão ali para emergência e urgência. Como que tem sido também essa questão aqui na cidade e região? Isso como você falou, né? A nossa central, ela realmente é a mesma, né? Os militares da triagem do bombeiro com os triagistas do SAMU, eles ficam na mesma sala, né? Na mesma edificação e as chamadas que chegam em Divinópolis chegam juntas lá. E as que chegam para a gente aqui, aí nós fazemos a triagem aqui. E tinha um mito, que às vezes ainda existe, de que quando chega na ambulância, seja do SAMU, seja do bombeiro, vai ter prioridade de atendimento no hospital. Só que, na verdade, isso não existe. A gente faz a nossa triagem, a gente vai prestar um atendimento pré-hospitalar até a chegada no hospital, mas a vítima chegando no hospital, ela vai precisar passar pela triagem do hospital, vai ter que seguir todo aquele rito ali comum do hospital. Vai ter uma prioridade aquelas vítimas que realmente são vítimas
sérias, são vítimas que estão em estado grave, que aí sim a gente já vai conduzir direto para a sala vermelha, que às vezes não vai precisar passar pela triagista, mas os outros casos, eles vão ter que aguardar o atendimento de acordo com o que é feito no hospital. Muita gente deve estar se perguntando em casa, mas peraí, o bombeiro, o SAMU, eles são serviços públicos, gratuitos, do SUS, então por que eu não posso utilizar? Não é isso que a gente está falando, você pode utilizar, desde que seja para os devidos fins. Se você não está passando mal, se você tem uma consulta, se você está ali sabendo que você pode se deslocar através de um carro por aplicativo, algum parente te levar, é muito melhor do que propriamente você deslocar uma ambulância que é para atendimento de emergência, do que propriamente ter que ir na sua casa te buscar para poder levar ao hospital, sendo que você poderia fazer isso. Tem essas situações, né? Sim. Tanto o bombeiro quanto o SAMU são serviços de urgência e emergência. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão dessa diferença. Então, no caso, assim, uma pessoa que ela está passando mal, mas não é aquela questão extrema que ela consegue, ou um familiar, ou um filho, vizinho, conseguir levar por meios próprios, vai estar disponibilizando a viatura para atender realmente serviços de emergência, no caso uma parada cardíaca, no caso um AVC, que são situações mais sérias, né? Ok, Luciana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo Corpo de Bombeiros em Itaúna e região. Bom, Cabo Luciano, agora a gente vai falar sobre outra questão que tem atrapalhado bastante vocês, que é em relação ao trânsito.
não somente em relação às ocorrências que acontecem, mas sobretudo sobre as leis de trânsito, né? Como se andar na cidade, que as pessoas, eu acho, que desaprenderam. O que a gente tem que citar é o seguinte: como que hoje a falta de noção de motoristas daqui da cidade, da região, tem atrapalhado o bom andamento do serviço de vocês? O principal que a gente observa é com relação ao motorista, às vezes, não estar tão bem familiarizado com a ação de dar passagem para os veículos de emergência. É muito comum a gente estar deslocando sentido a um atendimento de ocorrência ou sentido ao hospital, quando é alguma via de maior fluxo, às vezes as pessoas elas se perdem sobre o que deve fazer, como fazer para dar passagem. Às vezes um carro vai para um lado, outro carro vai para o outro e acaba que vira uma confusão e o que era para abrir a passagem acaba prejudicando. Então, lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que nessas situações, o motorista ele deve jogar sua direção para a direita e liberar o acesso da esquerda para que os carros de emergência, tanto do bombeiro, SAMU, polícia, qualquer veículo de caráter de urgência, ele tem, né, a prioridade de passagem. Então, o motorista deve jogar sua direção para a direita e liberar o acesso da esquerda. Bom, e vale ressaltar que aqui em Itaúna vocês já tiveram situações assim que praticamente a pessoa travou a rua inteira e vocês tiveram que ficar aguardando e a pessoa que estava machucada, ou seja, ferida lá no possível ocorrência, ficou lá esperando atendimento enquanto poderia ter chegado muito antes, né? Sim, esse fato das pessoas não estarem tão familiarizadas ou às vezes até mesmo na ânsia de querer fazer alguma coisa e se perder no que deve realmente ser feito, às vezes as pessoas se confundem, às vezes está num semáforo, está num cruzamento e acaba querendo ajudar, mas por outro lado fecha a passagem, né? Então a pessoa ela tem que dar prioridade, o motorista tem que dar prioridade para os veículos de emergência, mas garantindo também a segurança. Tem casos que vai ser necessário subir no passeio, vai ser necessário subir num canteiro central? Sim, desde que não vá colocar o próprio motorista e outros em volta em risco. Da mesma forma, a passagem em sinal vermelho. No caso, não vai ser aplicada uma multa se o motorista ele passar o sinal vermelho para dar prioridade de passagem, né, para os veículos de emergência, mas ele só deve fazer isso se tiver realmente condições, se ele tiver uma visualização do trânsito, ver que realmente não vai vir um outro veículo que vai causar um acidente. Bom, em relação a esses acidentes, a gente tem percebido que hoje as pessoas andam com muita pressa. É pressa de chegar no trabalho, é pressa de chegar em casa, são os entregadores de delivery querendo entregar encomendas assim, uma atrás da outra para conseguir, a gente entende, em relação a bater metas ali para conseguir um papel bordado a mais, né? Ou seja, um dinheiro a mais, mas muitas pessoas estão colocando a própria vida em risco. Tem gente que não sabe parar numa faixa de pedestre, para o pedestre, tem pedestre que não espera o carro parar para poder atravessar. Então, assim, quais são as dicas de segurança, já aproveitando a sua presença aqui, que as pessoas precisam ter, sobretudo atenção, mas quais são as dicas de segurança que as pessoas precisam ter justamente no trânsito aqui de Itaúna? Então, como você bem disse, né, esse imediatismo de todo mundo estar com pressa o tempo todo, quer chegar rápido no trabalho, quer chegar rápido em casa, está sempre com a mente no que tem que fazer mais à frente, né? E também a desatenção, questão de celular, né, que antigamente era mais usado por motoristas de carros, né? Agora os motociclistas também têm usado bastante, que a gente observa. Às vezes está em cima da moto pilotando e mandando, escrevendo uma mensagem de texto, por exemplo. Então, assim, o cuidado é prestar realmente, naquele momento que está no trânsito, é realmente ter atenção ao trânsito, é ter atenção ao que está fazendo e como a gente aprende, né, na escola, na autoescola, é a direção defensiva também, é ter atenção para o que você está fazendo e para o que os outros veículos estão fazendo. E você falou bem também sobre os pedestres, né, que tem crescido muito caso também, do pedestre desatento no celular, às vezes sai andando e conversando no celular, mandando mensagem, recebendo mensagem, não está observando o trânsito à sua volta. E a questão da faixa de pedestre, que tem muita gente que pensa assim, é a faixa de pedestre, eu vou atravessar e os carros vão ter que parar. Infelizmente, é uma realidade que nem todos os motoristas param na faixa de pedestre para o pedestre atravessar. Então, o pedestre, antes dele iniciar a travessia, ele tem que parar, observar o motorista, ver se o motorista realmente viu o pedestre e se ele realmente vai parar, para aí, então, fazer a travessia com segurança. E os outros motoristas também, né, que é uma situação que às vezes acontece na cidade, vias que tem duas faixas. Um motorista para o pedestre atravessar, o outro motorista não.
Aí é um risco também de acontecer um atropelamento em cima da faixa de pedestre. Então, se o motorista viu que o carro na faixa lateral dele parou, para também, são poucos segundos para o pedestre atravessar em segurança e o motorista seguir o caminho dele. Bom, você disse aí em questão do celular, né? Não só pedestre usa, mas a gente vê direto e reto pessoas ali a todo momento dirigindo pilotando moto, dirigindo carros, ônibus, caminhões, mexendo no telefone, mexendo no celular. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente hoje qual que tem sido o prejuízo que o celular tem causado, principalmente ao provocar esses acidentes de trânsito. A falta de atenção, né? Tem um estudo que fala que a pessoa, quando ela pega o celular, seja para olhar uma mensagem muito rápida e ela está no trânsito a 40 km por hora, poucos segundos ali ela vai percorrer 400 metros. Então, 400 metros que ela não está olhando para frente, pode acontecer muita coisa. Pode uma criança atravessar na frente do veículo, um animal e a pessoa assustar e para tentar corrigir, sair fora desse animal, bater em um outro veículo. Então, são várias situações que podem vir a acontecer. Então, o ideal é que realmente, durante aquele período que a pessoa estiver, né, dirigindo, realmente não fazer uso do telefone celular, até mesmo porque é um crime de trânsito, né? É uma infração, a pessoa vai perder ponto na carteira, vai receber uma multa. E hoje, ao solicitar uma ambulância do SAMU, ou então os serviços prestados por vocês, qual que tem sido aí o tempo de resposta, né? Ou seja, atendi a solicitação, encaminhei para a corporação, como que tem sido o tempo-resposta para chegar até a ocorrência? Quando a pessoa liga e a gente recebe a ligação, primeiro vai ter o telefonista que ele vai fazer uma breve triagem para entender o que está se passando ali, qual que é o tipo de ocorrência, qual que é a gravidade. Então, uma observação é que a pessoa, quando for ligar, a gente entende que naquele momento ali do desespero, do susto, às vezes as pessoas ficam nervosas, mas é importante que a pessoa, quando vai ligar, ela esteja um pouco mais calma para conseguir passar a situação do que está acontecendo, para o triagista poder identificar o mais rápido possível o que está acontecendo, qual que é o cenário ali, né? Então, passado as observações para o triagista, ele vai acionar a guarnição e o que a gente chama de apostos. É o prazo de 1 minuto, desde que o triagista ele vai tocar a nossa campainha, que sinaliza que tem uma ocorrência para ser atendida, e a nossa equipe tem o prazo de 1 minuto para estar saindo do quartel. E esse deslocamento até a vítima vai depender do tipo de ocorrência, né? Porque cada tipo de ocorrência é atendido por um tipo de viatura. Geralmente, aqui na cidade, a gente leva para bairros mais afastados cerca de 15, 20 minutos para chegar. Exceto quando é incêndio, por ser um caminhão maior, né, mais pesado, tem um reservatório com 5.000 litros de água, então é um veículo mais lento. Mas dentro da segurança, de transporte, tudo, né, do fluxo, do tráfego, o prazo é bem curto. Bom, a gente está falando em relação ao trânsito, Cabo Luciana, e uma coisa que a gente não pode esquecer, hoje em dia a questão do ciclismo tem aumentado muito, né? Muitas pessoas aí gostam de andar em cima de uma bicicleta, gostam aí de fazer trilha, gostam de andar nas estradas, mas, por exemplo, vindo agora aqui para a TV, a gente grava geralmente à noite mesmo, passando ali na estrada de Pará de Minas para Itaúna, eu não consegui ver um ciclista, ele estava todo camuflado, e lógico, na estrada não tem iluminação, o que iluminou foi realmente o farol do carro. Então, assim, qual que é a recomendação também hoje para os ciclistas, que a gente sabe que tem gente que anda de bicicleta em cima do passeio, não respeita a sinalização de trânsito, não sinaliza a bicicleta, não usa ali os equipamentos de segurança e, por exemplo, semana passada a gente teve aqui na estrada que liga Pará de Minas a Itaúna, bem pertinho da universidade ali, um ciclista que morreu depois que o ônibus atingiu ele. Ou seja, são vítimas agora mais frequentes também do nosso trânsito, né? Sim, é até curioso que antes de vir para cá eu estava assistindo o jornal e vendo um caso de um grupo de ciclistas que foi atropelado por uma van e 7 foram conduzidos para o hospital e 2 estão em estado grave. Então, assim, é uma atividade de lazer, mas que demanda também alguns cuidados, né? Para esse caso da noite, para quem vai fazer esse pedal noturno, né? O indispensável é ter uma luz para indicar, né, uma lanterna no capacete, aquele conhecido olhinho de gato, né, onde o farol vai bater e vai
causar uma iluminação para o motorista poder identificar que ali é um ciclista e para o motorista, né, manter aquela distância de segurança. Quando for passar pelo ciclista, é uma distância de 1,5 m. Ok, então, Cabo Luciana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo Corpo de Bombeiros nos atendimentos realizados em Itaúna e região. Bom, Cabo Luciana, agora a gente vai falar então de incêndios, né? Depois de falar do trânsito, de outros problemas que vocês estão enfrentando, os incêndios também são recorrentes aqui na cidade. E agora, gente, a gente tem uma particularidade em Itaúna. Por que eu falo particularidade? Porque muitas outras cidades não têm isso que está tendo aqui, que são pessoas em situação de rua incendiando imóveis na cidade. Então, como hoje vocês têm percebido essa questão e como que vocês têm dado um respaldo aí para esses imóveis que estão sendo incendiados, mas sobretudo para essas pessoas que estão em situação de rua e que às vezes não estão ali com o psicológico em dia? Sim, são ocorrências, né, que têm crescido aqui na cidade. E tanto os incêndios em residência, que às vezes por um curto-circuito, por um vazamento de gás, também tem crescido de certo modo aqui na cidade, né? Mas essa questão dos moradores de rua ou dos usuários de droga, né? São, assim, a gente não pode afirmar que realmente são eles quem colocam, né? Porque a gente já chega no momento de crise quando já está incendiando. Mas aí, conversando com as testemunhas, a maioria já nos informa isso mesmo. Era uma casa abandonada, que o pessoal começou a usar de abrigo, começou a usar como um ponto para uso de drogas, e acaba que em algum momento eles ateiam fogo, ou até mesmo a questão do furto, né, dos fios. Às vezes eles precisam queimar para separar o plástico do cobre, e às vezes acaba que o incêndio ele toma uma proporção descontrolada, né, e onde entra essas ocorrências para a gente. Então, a gente tenta, né, o deslocamento mais breve possível, faz o rescaldo, aciona a Defesa Civil para a Defesa Civil avaliar aquela situação daquele imóvel, se ele pode ser utilizado novamente ou não, né? E com relação à vulnerabilidade dessas pessoas, tem o apoio da Prefeitura, né, para resolver a parte da assistência social. Agora, a gente também falando de incêndios como um todo, né? A gente tem muitos incêndios que são provocados dentro das casas, às vezes sem a pessoa perceber, né? Deixou ali uma vela perto de uma cortina, ou então deixou aqueles equipamentos eletrônicos ligados em um só Benjamin, né? Os famosos T's aí, coloca, ou seja, várias tomadas num plugin só e acaba ali gerando um curto-circuito. Então, hoje, quais são os principais fatores que têm causado incêndios aqui na cidade, não só nas casas, mas também nas indústrias? O que a gente tem observado é realmente esses casos que você citou, né?
a sobrecarga da rede elétrica, né? Ou às vezes é um curto-circuito devido à rede elétrica estar um pouco mais velha, não tem dado aquela manutenção, né, preventiva e acaba ocasionando um curto-circuito, ou essa sobrecarga por vários aparelhos ligados na mesma tomada, né, que a pessoa vai colocando uma extensão e liga um, liga outro, e quando vê tem 10 aparelhos ligados na mesma tomada. E aquelas adaptações também, né? Igual hoje em dia muitos aparelhos são de 20 amperes, né? E a tomada é diferenciada, aí a pessoa compra um adaptador, coloca ali, mas esquece que aquele adaptador vai gerar um pouco mais de sobrecarga também. E sem falar também no problema da vela, né? A pessoa às vezes acende uma vela em casa, acende próximo a uma cortina e não percebe que aquela cortina está muito próxima. Aí pode bater um vento, a cortina vai encostar na chama e aquele fogo vai alastrar, ou a vela vai cair e incendiar um móvel e dali por diante vai passando, né, o incêndio para outros lugares. Então é importante, no caso de acender uma vela, coloca ela num copinho que se ela tombar ela não vai chegar a cair para a chama ficar exposta, né, um material combustível, e evitar ao máximo fazer essa ligação de 2, 3 aparelhos na mesma tomada. Agora, em relação aos incêndios dentro de casa também, a gente tem percebido muitas pessoas em relação à cozinha, né? Na cozinha a gente hoje tem vários equipamentos eletrodomésticos que são ligados aí na tomada, mas sobretudo também a questão do gás. O gás é muito perigoso, a gente sabe, e muita gente coloca o gás dentro de casa, né, do lado do fogão, e geralmente a recomendação não é essa. Em relação ao gás de cozinha, quais são as principais recomendações que o Corpo de Bombeiros dá hoje para a população? Então, o ideal seria a pessoa colocar o botijão de gás no lado externo da cozinha, né? Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Hoje em dia são muitos apartamentos, a cidade está ficando cada vez mais verticalizada, né? Então, o ideal é manter o botijão de gás no ambiente mais ventilado possível, né? A mangueira do botijão, ela não pode passar por trás do fogão, ela tem que estar lateralizada ao fogão, né? Porque o próprio calor ali que o fogão vai fornecer pode danificar essa mangueira. E para os prédios que tem a central de GLP, né, que é aquela central que distribui o gás para cada apartamento através daqueles cilindros maiores, tem que ter a manutenção, tem que ter o laudo de estanqueidade. Isso é uma questão que o bombeiro avalia através do grupamento de prevenção e vistoria, que a gente sempre avalia se tem esse laudo, se foi feito por um engenheiro, se foi testado de que não tem vazamentos, né? Então isso tudo são informações importantes. E um assunto que a gente precisa também trazer às pessoas para elas terem um certo cuidado é que se ela sentiu um cheiro de vazamento de gás em casa, sentiu aquele cheiro mais forte, abrir a residência, abrir a indústria e não provocar nada que vai causar alguma faísca, alguma centelha. Então, não acender uma luz, né? Porque o próprio ato de acender uma luz vai gerar uma centelha. Então, é ventilar o ambiente, se possível, tirar o botijão, colocar na área externa, esperar aquele gás sair do ambiente para então depois poder acender uma luz, fazer o que tiver de fazer. Agora, a gente está falando muito dos imóveis aqui, né? Seja casa, seja indústrias, apartamentos, enfim. Mas não é só isso que pega fogo, né? Os carros também pegam fogo, né? Esses dias atrás uma Kombi pegou fogo aqui em Itaúna. Ou seja, carros pegam fogo também a todo momento. E a gente vê que tem alguns carros que às vezes pegam fogo espontaneamente, porque às vezes é uma falha na fabricação que teve e tal. A gente já teve até modelos voltando, né, tendo o recall por conta disso. Mas a gente também tem aqueles carros que pegam fogo por falta de manutenção, seja água no radiador, seja água também ali para arrefecimento, seja também a questão do extintor, que hoje em dia já não se é obrigatório mais. Então, como que você percebe também esses incêndios nos automóveis? Sim, antigamente, né, os carros eles tinham essa exigência do extintor, porque de acordo com os engenheiros das indústrias automobilísticas, os modelos mais atuais eles são menos propícios ao incêndio, por isso que foi desobrigada a utilização do extintor, né? O extintor também ele é para o princípio de incêndio. Ele não vai combater o incêndio depois que ele já está instalado propriamente dito. Ele é para aquela situação do início do incêndio. E a pessoa também precisa saber utilizá-lo. Então, antigamente, quando os extintores faziam o serviço de apagar o incêndio, era preciso juntar vários motoristas ali, cada um com seu extintor, para conseguir extinguir o incêndio.
No caso dessa Kombi, né, que pegou fogo, é um veículo mais antigo, então tende a ter mais esse risco mesmo, né, dos incêndios. Outros modelos de veículos mais antigos. E como você bem disse, a manutenção, né, a manutenção preventiva para evitar esse tipo de risco. E se a montadora do veículo chamou para o recall, né, que a gente fala, apontou que determinado modelo tem aquele risco, então o motorista deve sim agendar para fazer essa manutenção, porque se a montadora já detectou que corre esse risco, então é melhor não pagar para ver, né? Se a montadora já alertou sobre esse risco e vai dar essa manutenção sem taxas, então o motorista deve fazer o mais rápido possível. Bom, agora a gente vai mudar de assunto aqui, ao invés de a gente falar de incêndio, a gente vai falar de acidentes domésticos. A gente sabe que os acidentes domésticos também é outro gargalo que o Corpo de Bombeiros tem atendido muito. Seja queda ali de uma pessoa idosa dentro de casa, seja afogamento de crianças em piscinas, seja queda também de crianças, né, do berço ali da cama. Então hoje, como que tem sido os atendimentos em relação a esses acidentes domésticos que na maioria das vezes acontece ou nas férias ou no dia a dia quando tem várias pessoas morando juntas? Sim, no caso das crianças, né, principalmente nas férias, né, que as crianças passam mais tempo em casa e tem muita energia, né, então quer brincar. Acontece muito a questão das fraturas, né, ou porque levou um tombo de bicicleta, escorregou, caiu, aí tem uma fratura de braço, uma fratura de perna. E a questão dos afogamentos também, né, que a gente teve alguns casos recentes e muito comum em piscina, já teve caso até mesmo de criança afogar em balde. Então, assim, falou que é criança e água, todo cuidado é pouco. Dependendo da idade, quanto mais nova é a criança, um palmo de água já pode ocasionar um afogamento para ela, né? E outros casos também muito comuns são a questão dos idosos. Os idosos já têm uma dificuldade maior de locomoção, então eles precisam ter um aparato em casa. Às vezes colocar uma barra de apoio no banheiro, né? Evitar deixar tapete, porque o idoso, como ele tem essa dificuldade de passada, ele pode embolar o pé naquele tapete e vir a cair, que são as ocorrências que a gente atende muito de queda de própria altura, que geralmente é nessas situações do banheiro. O banheiro, assim, ele é um cenário de muito perigo para os idosos. Bom, e a gente vai falar também sobre essa questão, né? Muitas pessoas hoje acabam socorrendo as vítimas ali antes do Corpo de Bombeiros, ou seja, quer dar uma de bombeiro e tal, a gente entende que às vezes está num furor ali, né? Quer socorrer o mais rápido possível, só que esse socorro, sem ser uma pessoa especializada, pode causar mais problemas, né, Luciana? Exatamente, principalmente casos de fratura, de um acidente ou às vezes uma queda, dependendo da altura da queda, a pessoa pode ter ali uma fratura de coluna, que dependendo do jeito que ela for movimentada, pode ser agravada, né? Então a recomendação é que se a pessoa não teve algum treinamento de primeiro socorro, se ela não sabe como conduzir aquela pessoa, aquela vítima, se ela não sabe como manusear, evitar ao máximo, fazer o contato com o Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer o deslocamento mais breve possível e ter essa consciência de que às vezes a tentativa, a gente entende, né, a pessoa é solícita, ela quer tentar ajudar, quer minimizar a dor daquela vítima ali, mas às vezes essa atitude pode estar colocando ela em risco, pode estar aumentando a gravidade das lesões, né? Então o ideal é que não seja feito por alguém que não tenha o conhecimento para isso. O ideal é ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU, que vão aí, ou, se não conseguir chegarem tão rápido, pelo menos dar algumas orientações importantes via telefone, né? Sim, sim. É muito comum um caso, por exemplo, de engasgo, né, de recém-nascido, de criança. O nosso triagista, ele vai estar dando toda a orientação pelo telefone, porque tempo é vida, né? Alguns tipos de ocorrência, o tempo é primordial. Então, quando são esses casos que o tempo vai fazer toda a diferença, o próprio triagista já vai orientando a pessoa que está do outro lado da linha, enquanto a nossa equipe vai deslocando. Então, a gente já vai dar as orientações de como fazer uma massagem cardíaca, de como fazer o desengasgamento, né, dessa criança. Tá certo, então, Cabo Luciana. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do Observações. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual.
um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo Corpo de Bombeiros em Itaúna e região. Bom, Cabo Luciana, depois de falar das situações externas, a gente também sabe que tem as questões internas, como por exemplo a falta de efetivo. Hoje, como que está a questão do efetivo aqui dos agentes dos bombeiros aqui de Itaúna e qual seria o ideal para poder atender a uma região aí que tem quase 200 mil habitantes? Então, hoje, nosso quadro, é de 29 militares. Lembrando que nós não atendemos só Itaúna. Nossa área de atuação é Itaúna, Itatiaia-Sul, Crucilândia, Itaguara e Rio Manso. Essas 5 cidades, então, são atendidas por nós. Somos 29 militares, considerando que são 4 alas operacionais, então cada dia é uma ala operacional e faz esse rodízio durante as 4 alas. E ainda tem as férias, tem aquele militar que às vezes tem algum problema de saúde que não pode trabalhar. Então, nós temos um efetivo muito reduzido. Então, às vezes, as pessoas costumam passar lá na porta e falar assim, eu liguei, eu pedi o apoio do bombeiro, eu vi que tem viatura aí, mas vocês não atenderam. Às vezes, a gente tem uma equipe só para estar trabalhando. E às vezes, aquela equipe está atendendo com uma viatura e as outras estão estacionadas lá na garagem. Então, nem todos esses 29 militares também são do serviço operacional. Tem aquele pessoal que faz o serviço administrativo.
Claro que quando aperta a situação, quando acontece 2 ocorrências simultâneas, a gente vai deixar o serviço administrativo e vai sair para fazer o serviço operacional também. Mas é um efetivo realmente muito reduzido. Então, nós temos tido essa dificuldade, né? Tanto que a gente tenta trabalhar muito com o apoio do SAMU. Às vezes, quando a pessoa liga, a gente pergunta, já acionou o SAMU? Para não ter essa duplicidade também de empenho, né? Para evitar de 2 viaturas irem para o mesmo atendimento. E porque, às vezes, a gente realmente não tem condição de atender naquele momento. Então, a gente acaba orientando a pessoa que ligue e faz contato direto no SAMU. Agora, tem a previsão aí de novos concursos? Como que está também a procura das pessoas para ser bombeiro? Porque a gente sabe que é uma profissão que você realmente tem que dar o sangue, muitas das vezes, literalmente, dar a vida em prol do outro. E hoje, no mundo tão individualista que a gente tem vivido, viver em prol do outro é mais complicado, né? Então, como que hoje tem também sido essa questão de procura e em relação aos concursos? Tem previsão? Então, tem uma turma que está sendo formada agora, nesse ano. O concurso foi disponibilizado 324 vagas para essa turma que está sendo formada. Então, entram 227, né, matriculados, mas ao longo do curso alguns desistem, alguns por algum outro motivo acabam saindo, então não é certeza que esses 324 vão formar. E depois que eles formam, são 324 militares novos que vão ser distribuídos para o estado todo. Nosso estado é um estado muito grande. Então, às vezes, não vai nem chegar a fazer tanta diferença, porque se no final do ano está sendo formado 324 militares, mas também tem aqueles que estão aposentando. Então, ou seja, enxugar gelo praticamente. Exatamente, exatamente. Às vezes não chega a tampar o buraco, né, que fica. Mas tem a previsão, sim, já foi divulgada que já tem uma banca que foi selecionada para cuidar do edital do próximo concurso. Então, provavelmente em breve já deve ser lançado o novo edital. E quanto tempo demora esse curso preparatório para ser um bombeiro? Como que funciona? Então, varia um pouco, né? O concurso mesmo, ele tem aquele certame do concurso, então são várias etapas. E depois que o candidato ele é aprovado no concurso, ele vai para a escola de formação. E vai depender, se for para a carreira de oficial, são 3 anos de curso, e se for para a carreira de soldado, pode ser 9 meses, 6 meses, aí vai depender da grade que foi organizada pela academia. Agora, em relação à falta de efetivo, é um dos gargalos, mas dentro da corporação também a gente sabe que hoje em dia tem muitas ambulâncias que precisam de manutenção, precisa de equipamentos novos, não só, né, questão operacional na rua, mas também computadores bons, telefones novos, então, ou seja, como que está essa questão hoje de equipamentos aqui na cidade? Itaúna até que é um pelotão assim, muito bem estruturado, questão de equipamentos, né? Eu acho que a nossa maior dificuldade realmente tem sido o pouco efetivo. Mas nós temos as viaturas, inclusive recebemos uma nova agora, uma viatura nova para salvamento. Então, questão de equipamentos também, é um pelotão muito bem estruturado. E a questão administrativa também, como você bem disse, né, não é só o serviço operacional. Para a gente prestar o bom serviço operacional, precisa ter toda uma administração por trás disso, né? E a gente tem contado muito com algumas parcerias que têm nos doado, seja uma manutenção de algum tipo de equipamento, né? Por exemplo, uma motosserra que às vezes está estragada e chega período chuvoso, a gente usa muito. Então, tem alguns parceiros que fornecem essa manutenção. Então, a gente tem conseguido manter o pelotão muito bem equipado. Ou seja, a própria sociedade também pode contribuir com o Corpo de Bombeiros. Sim, sim. Graças a Deus aqui a gente conta com colaboração de muitos amigos nossos. Agora, Cabo Luciana, tem alguns projetos que a gente sabe que não é somente a questão do resgate, emergência e urgência que o bombeiro faz. Por exemplo, em Pará de Minas, recentemente criaram aí o Bombeiro Mirim, que é levar essas noções de primeiros socorros, noções do que acontece nos bombeiros para essas crianças, como se fosse um ProERD, só que dos bombeiros. Isso está acontecendo aqui em Itaúna também? Tem previsão de ocorrer? Como que está essas questões? Então, como a gente tem esse baixo efetivo, né, a gente não tem essa disponibilidade no momento de estar fazendo, porque a gente precisa que um militar esteja à frente desses projetos, né? Ou seja, esteja por conta. Sim, sim, porque no estado, além do Bombeiro Mirim, né,
Tem o Prodinata, que é a aula de natação, seja para criança, para adulto. Tem o Bombeiro Sênior, que são as atividades com a melhor idade, né? Que são os 60 mais. Tem o próprio Bombeiro Mirim também, que é a atividade para as crianças. E tem o projeto também do Bombeiro nas escolas, que o bombeiro vai fazer as palestras na escola. Atualmente nós não temos esse projeto, né, como eu disse, pela dificuldade do efetivo, mas é algo que nós temos sim a vontade de trazer para Itaúna, né, porque além do serviço operacional do atendimento das ocorrências, é importante para o Corpo de Bombeiro ter essa proximidade com a comunidade também, né? É um serviço que tanto é positivo para o Corpo de Bombeiros quanto para a comunidade. Mas, além disso, aqui o que a gente consegue fazer é algumas palestras de primeiros socorros quando somos solicitados. Ou para a própria universidade pede os alunos, né? As empresas pedem um treinamento de brigada. Então, dentro das possibilidades, a gente tenta sempre atender com essas palestras. Bom, e vale ressaltar também que dentro desse trabalho de conscientização, aquelas empresas ou escolas que quiserem ir conhecer o pelotão de vocês, pode também visitar? Como que funciona isso? Sim, estamos sempre ali com as portas abertas, né? A gente só pede que entre em contato primeiro, né? Pedindo essa visita para que a gente possa organizar também melhor, né? Uma melhor data, um horário, informar, por exemplo, quando é escola, informar a quantidade de alunos para a gente ter um controle. Mas estamos sim de portas abertas. É muito comum às vezes famílias, né? A criança ali tem o sonho de ser bombeiro, gosta do bombeiro, então a gente recebe essas visitas também. Só é importante lembrar que tem que ser no horário administrativo, né? Tem que ser durante o dia, porque o nosso regulamento veda a questão de civil no quartel na parte da noite, né? E porque precisa de uma pessoa para estar acompanhando, mas as visitas são sempre bem-vindas. Bom, e por falar em contato, Cabo Luciana, a gente sabe que hoje o bombeiro ele atua com o 93, que está aí por VoIP, mas que está sendo implementado. Aquelas pessoas que quiserem acionar o Corpo de Bombeiros, tem um telefone hoje que vocês podem passar para a gente, que pode ir salvar vidas, né? Qual que é? Sim, como é uma transição, né, que a gente está passando agora, eu vou fazer uma colinha aqui, porque são números novos, né? Então, além do 193, para quem tiver dificuldade de fazer esse contato através do 193, pode ligar no 3249-9700 ou no 98416-0235. Esses números são para os atendimentos operacionais. E para aquelas pessoas que precisam do serviço de prevenção e vistoria de edificações, eventos, o número é o 99905-8270. Ok, então, Cabo Luciana, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais e o recado aí para o nosso público? Gostaria, né, novamente de agradecer esse espaço que você cedeu aqui para a gente, né? E a nossa consideração é essa. O serviço do bombeiro é um serviço muito importante, né? Mas a gente também precisa que a sociedade esteja nos apoiando, especialmente com essa questão, né, do trânsito, dando a passagem para os veículos de emergência, tendo, às vezes, essa consciência, né, da questão do trote, de não passar o trote, que é um serviço muito importante. Então, enquanto está fazendo essa brincadeira do trote, outra pessoa pode estar necessitando. E, às vezes, a questão de ter um pouco de paciência. Por exemplo, naquela questão da chuva, né, do final do ano, que a cidade inteira ficou um caos. Então, a gente tenta atender todo mundo, mas é um efetivo reduzido. Mas, à medida do possível, a gente vai, sim, priorizando aqueles casos de maior gravidade, aqueles casos que têm risco à vida, e depois a gente vai atender todos que a gente conseguir. Tá certo, então, mais uma vez, obrigado e volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite. Bom, e eu agradeço a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você que está aí com seu Instagram, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!